Capítulo 6. Servos e sonhadores, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Alguns homens na Bíblia são conhecidos por suas virtudes: Abraão por sua fé, Davi pela adoração, Sansão por sua força e unção, Salomão pela sabedoria. Contudo, fé, adoração, força, unção e sabedoria não impediram esses homens de terem manchas no seu currículo. Abraão mentiu por medo de ser morto por causa da beleza de sua mulher. Davi, apesar de ter muitas mulheres, desejou a esposa de outro e o matou. Sansão vendeu a unção pela insistência de uma mulher. Salomão tinha mulheres demais e, por fim, não se contentou em ter apenas um Deus. O pai da fé, o adorador, o homem mais forte do mundo, o mais sábio de todos, todos eles caíram. Se até mesmo esse tipo de pessoa caiu, quem poderia não cair? Será que tem alguém cujo currículo não esteja manchado? Dois homens nos chamam a atenção, Josué e José. Um conhecido por ser servo, o outro por ter um sonho do céu. Suas vidas irrepreensíveis nos inspiram para um equilíbrio fundamental entre o serviço e o sonho, entre a terra e o céu. O servo é aquele que trabalha em diligência, que faz as coisas de acordo com a vontade do seu dono, não buscando os próprios interesses. O bom servo procura a excelência naquilo que faz, melhorando através do seu serviço a vida de todos ao seu redor. O servo é aquele que está com os pés no chão, conectado com as necessidades da terra. O sonhador, por outro lado, é aquele que está com a cabeça nas nuvens, que vive pensando no que o céu lhe revelou. Sua vida está no porvir e não no que vive no presente. O sonho norteia suas ações, motiva suas reações e comanda suas palavras. Para um sonhador, a realidade não é mais importante do que o sonho. As injustiças, traições e sofrimentos da terra não o afetam, pois o céu parece protegê-los. Em nossos dias, parece haver um desequilíbrio entre o céu e a terra, entre os servos e os sonhadores. Por muitos anos, os cristãos viviam uma vida de conformismo, miséria e sofrimento, confortando-se com a ideia de que no céu seria tão diferente. Nesse período se falava mais sobre a volta de Jesus e o foco estava no céu. Com o passar do tempo, os cristãos foram percebendo que Deus queria trabalhar na sua vida na terra. Assim, aos poucos, começaram a pregar sobre prosperidade, cura divina e como viver as bênçãos de Deus ainda nessa terra. Porém, alguns perderam o céu de vista pensando no sucesso terreno. Além de ser equivocado, esse desequilíbrio tem gerado dentro da igreja inimizade entre os do céu e os da terra. Os da terra dizem que os do céu são conformados, que não possuem fé para acreditar nos milagres de Deus ainda para este tempo. Os dos céus afirmam que os da terra pensam apenas em questões banais, nos prazeres deste mundo e não pensam na volta de Cristo. Essa polarização rancorosa tem mantido a igreja um desequilíbrio imaturo que tem prejudicado o corpo de Cristo. Entretanto, a igreja precisa de mais pessoas como Josué e José, que servem Moisés, mas sonham com a terra prometida. Homens que servem na prisão ou no palácio do Egito, sem jamais se esquecer do sonho celestial. A nossa geração precisa de pessoas que focalizam o céu sem perder a bênção que Deus tem para a terra. Pessoas movidas pelo céu, mas que não abandonam sua função aqui na terra. Aqueles que vão trazer o céu para a terra, que compreendem que suas ações não podem ecoar no céu como uma sinfonia ou um ruído desafinado, uma geração com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Subtópico: cabeça nas nuvens. Quem vive pelo céu precisa deixar a visão celestial ser gerada por Deus no seu coração. Essa pessoa não tem ambições, tem sonhos divinos, não tem desejos e sim direções. José não ambicionava estar numa posição maior do que seu pai, sua mãe e seus irmãos. Não estava nos planos de Maria engravidar antes do casamento e carregar no seu ventre o Salvador da humanidade. Paulo almejava acabar com os pregadores do Evangelho e não se tornar um líder entre eles. Hoje em dia, muitas pessoas sem visão celestial estão abraçadas a motivações terrenas de sucesso. Elas não procuram ouvir o que Deus quer, desejam que Deus ouça a vontade delas. Pedem que Deus abençoe o que elas estão fazendo ao invés de buscar saber o sonho abençoado que Deus fez sob medida para elas.
Ambicionam pregar em estádios lotados quando o Senhor sonha em vê-las cuidando de dependentes químicos. Sonham em ser empresários bem-sucedidos quando Deus o quer como missionários na Índia. Desejam ser pastores de uma grande igreja quando o céu almeja dar-lhes prosperidade para que sejam financiadores da obra divina na terra. A Bíblia diz que Deus é aquele que efetua o realizar. Antes, porém, ele gera em nós o querer. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Filipenses 2:13. Quando Deus efetua em nós o querer, Ele nos ajudará a ter a motivação correta e os meios necessários para a realização dos projetos. Quando deixamos os propósitos de Deus nortearem as nossas ações, nós nos poupamos de fazer as coisas certas pelo motivo errado. O texto de 1 Coríntios 13 nos diz que é possível falar a língua dos anjos e dos homens, ter conhecimento, fé para transportar montanhas, dons espirituais, dar os bens aos pobres e entregar o próprio corpo para ser queimado e ainda assim não ser motivado pela coisa certa. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 3. Podemos pregar para sermos elogiados, cantar para sermos aplaudidos, orar para mostrar nossa espiritualidade, dar para receber. Quando os propósitos de Deus não queimam em nosso coração, nossas motivações saem do céu para ficarem reféns da terra. É por isso que muitas pessoas param a sua obediência a Deus pelo que acontece na terra. Quem não está motivado pelo amor a Deus, deixa o seu coração vulnerável às questões da terra. O Senhor Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6, versículo 19 a 21. Perceba que quando ajuntamos tesouro no céu, a traça, a ferrugem e os ladrões não podem fazer nada quanto a isso. Traça e ferrugem nos falam de decomposição, algo que vai se desfazendo. Os ladrões são aqueles que vêm sem que estejamos esperando e nos tiram algo que nos é valioso. Agora repare, o endereço do nosso coração é o mesmo do nosso tesouro. Nosso coração pode estar no céu, preservado da traça, na ferrugem e dos ladrões, ou exposto a assaltos e corrosões da terra. A nossa geração está sendo assaltada pela popularidade. Ministros deixam de postar vídeos no YouTube por perceberem um número baixo de visualizações. Mensagens poderosas estão sendo corroídas porque não receberam o número esperado de curtidas no Facebook. Muitos estão deixando sua obediência ao céu por causa da rejeição e críticas dos homens. Se o nosso coração e a nossa motivação estiverem no céu, o ladrão da popularidade não será mais importante do que o sorriso celestial. O céu não trabalha na lógica do custo-benefícios. Filipe sai da multidão em meio a um avivamento em Samaria, a fim de pregar para um eunuco no meio do deserto. Atos 8, 26. O pastor de ovelhas larga 99 por uma perdida. O Salvador não nasce num palácio com pompa de rei, mas numa manjedoura com cara de servo. Um empresário nunca aconselharia tais atitudes, ele diria para ficar com as multidões. Por isso seria mais estratégico para alcançar outros lugares, diria para ficar com as 99. E aquela que se perdeu, se quisesse, voltaria por si mesma. Planejaria o nascimento de Jesus na varanda no palácio, para que todos pudessem vê-lo e fotografá-lo para colocar no Instagram. Não estamos falando contra a divulgação, mas contra uma motivação baseada numa relação custo-benefício estabelecida pela popularidade. Quando Jesus falou sobre oração, jejum e esmolas, ele não condenou para fazer essas práticas em público, e sim a finalidade dessas ações. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando.
Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus 6, 2, 5, 16. A grande expressão chave desse texto é a fim de ela indica o propósito, a motivação da ação. Jejuar, orar e ofertar são ações corretas, mas foram corrompidas pelo desejo das pessoas de serem honradas e vistas pelos homens. Foi logo depois de dizer isso que Jesus nos exortou, como acabamos de ver, a não ajuntardes tesouro na terra, e nos alertou quanto às consequências disso. Mateus 6,19. Por favor, pare e reflita. Fazer coisas certas com os motivos errados é colocar o seu tesouro e junto com ele o seu coração exposto à ferrugem e à traça e com uma placa com a inscrição "Me roubem". Se você faz com o fim de ser honrado e visto pelos homens, a falta de valorização, recompensa e visibilidade humana vai assaltar o seu coração. É por isso que temos visto uma geração que perde o ânimo de obedecer quando não é devidamente reconhecida, que desiste porque o pastor não a elogiou, para de falar quando acha que não está sendo ouvida. Se o elogio dos homens não é o que me motiva, a crítica deles não vai me derrubar. Por isso, antes de fazer algo, se pergunte por que está fazendo isso. Para agradar os homens ou para agradar a Deus? Para ser recompensado pelo céu ou para ser honrado na terra? Perceba que Jesus falou que se a finalidade é ser visto e honrado pelos homens, perdemos a recompensa celestial, porque teremos recebido a recompensa terrena. Esse texto nos deixa claro que o céu não está olhando apenas para o que fazem nossas mãos, mas para o que motiva o nosso coração. Estevão, quando estava prestes a ser apedrejado, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7, 55, 56. Por seu coração e motivação serem a recompensa celestial, ele abençoou os que estavam matando. Você só conseguiria perseverar abençoando quem o maltrata se os seus olhos estiverem focados no céu. Estevão foi apedrejado na terra, porém recebido de pé pelo céu. Quem espera apenas recompensa terrena está naturalmente com os olhos na terra. Os sonhadores, porém, estão olhando sempre para o céu. Por isso, veem as coisas da terra do ponto de vista do céu. É por falta dessa perspectiva que muitas pessoas resumem a ideia de justiça a essa terra. Por exemplo, de um ponto de vista humano, Deus foi injusto com João Batista. Esse homem foi fiel ao seu chamado, falou a verdade acerca do reino, preparando o caminho para Jesus. Não se importava que a influência do seu ministério diminuísse para que a de Cristo crescesse. Em nossa noção de justiça, um homem como esse deveria ser cercado de honra e morrer numa cama quentinha, já bem velhinho. Não estar numa cela fria como um criminoso e ser decapitado pela vingança de uma mulher que não aceitou a justa e verdadeira repreensão que recebera dele. Quem não tem visão do céu está limitando e confinando a justiça de Deus a essa terra, como se uma vez que João tivesse morrido, Deus não pudesse mais corrigir a injustiça. Porém, embora Deus possa nos dar recompensas terrenas, todas elas são simplórias e passageiras, comparadas às que Ele reservou para nós na eternidade. Imagine se você recebesse um envelope com uma nota de R$ 100 e um bilhete dizendo um presente de alguém que quer honrá-lo. Você ficaria feliz, certo? Agora imagine se você tirar um extrato e visse um depósito em sua conta de R$ 100 milhões. Você provavelmente ficaria sem reação. Talvez desejasse sacar um pouco do dinheiro para se certificar de que isso de fato é verdade. O que acontece depois é ainda mais estranho. Não importa o quanto você saque, o saldo da sua conta volta sempre a 100 milhões. Não apenas alguém o presenteou com uma quantia impressionante, como parece que essa pessoa está monitorando sua conta e responde tudo o que você tira. A explicação da parábola é esta. O envelope simboliza uma recompensa terrena que é boa e nos alegra, mas logo acaba. Já o saldo multimilionário que nunca se esgota é a recompensa celestial, pois o galardão que receberemos no céu não é apenas incomparavelmente maior ao que podemos receber aqui, ele é eterno, jamais acabará.
Por isso, alguns homens de fé foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Hebreus 11, verso 35, NVI. A recompensa do seu livramento foi recusada porque eles sabiam que a recompensa que acompanhava a ressurreição era muito superior. E é pensado no galardão e recompensa do céu que faremos coisas incríveis na terra. Os homens que você verá a seguir fizeram coisas incríveis, porque era a recompensa do céu que os motivava. Paulo esqueceu-se das coisas que para trás ficavam e avançou para as que estavam diante de si, porque prosseguiam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação com Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 13 e 14. Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, 26. Jesus suportou a cruz porque queria ver o fruto do seu penoso trabalho. Isaías 53, 10, 11. Os bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguiram e mentindo disseram todo o mal contra vós. Por minha causa exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, 11 e 12. José manteve sua integridade porque era movido pelo sonho celestial. Esquecer o passado, avançar para o futuro, preferir a vergonha de Cristo às riquezas do Egito, suportar a cruz, regozijar na perseguição, manter o seu currículo imaculado, essas virtudes são possíveis apenas para quem está motivado pela recompensa do céu. Quando Jesus estava na casa de Potifar, a mulher do seu patrão se insinuou para que ele se deitasse com ela. Se José pensasse do ponto de vista terreno, não seria uma boa ideia recusar isso. Afinal, além de desfrutar os prazeres do pecado, se ele aceitasse o convite, teria mais influência sobre a esposa do seu patrão. Poderia conseguir influência suficiente sobre a casa para, quem sabe, sair da posição de escravo. Para quem não valoriza o céu, os fins sempre vão justificar os meios. Para quem está apegado à eternidade, nenhum fim justifica a corrupção dos meios. Se você precisa abrir mão de um princípio divino para alcançar o sucesso, faça o contrário. Abra mão do sucesso, pois sucesso sem princípios é um fracasso. O importante não é o sucesso ou o fracasso sob a ótica terrena, mas ser bem-sucedido segundo os padrões celestiais. O escritor John Bevere, em seu livro Movidos pela Eternidade, conta um exemplo que ilustra bem essa realidade. Na Holanda, não é contra a lei ter maconha nos bolsos, ou mesmo fumá-los em público. As pessoas podem fumar legalmente, sem sofrer qualquer penalidade. No entanto, em Singapura, se uma pessoa for apanhada com certa quantidade de drogas, ela será presa e punida severamente. Se ela for apanhada com determinadas drogas, a punição é morte por enforcamento. Agora imagine um holandês apanhado com drogas chegando confiante diante de um juiz de Singapura, baseado nas leis da Holanda. Dentro de si, ele diz: "O meu país é liberado e aqui não terá problemas." Mas diante do juiz toda a sua confiança se desfaria, porque o que é liberado na Holanda é rejeitado em Singapura. Muitas pessoas chegarão no céu com confiança, achando que serão aceitas com suas motivações e ações. Terão uma desagradável surpresa. Perceberão que o que é aceitável na Holanda é repudiado em Singapura, ou melhor dizendo, o que é bem vista na terra nem sempre está de acordo com os padrões do céu. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuraremos persuadir os homens. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 e 11. Uma vez que sabemos que vamos comparecer diante de Deus para sermos julgados de acordo com os padrões dos céus, tenhamos o temor de Deus para praticarmos tudo o que Ele nos mandou viver na terra. É mantendo a cabeça nas nuvens que poderemos receber os sonhos de Deus, que nos motivarão a permanecer firmes diante da rejeição dos homens e das adversidades da vida. Com a cabeça nas nuvens, poderemos manter nossos pés no chão. Subtítulos: Pés no chão. Já que é o céu que importa, então para que se preocupar com a terra? Vivamos como miseráveis na terra, pensando apenas na recompensa do céu.
Esse é o pensamento dos desequilibrados, dos que se fizeram surdos para ouvir a oração do Mestre. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. O desejo de Cristo não é uma geração tão presa ao céu que deixa a terra de lado. Estar com o coração no céu não é negar a terra, é compartilhar o céu com a terra. Muitos, como dissemos no início, por pensarem apenas no céu, parecem ficar egoístas, não querendo compartilhar o céu com a terra. Esse não é o desejo de Cristo, nem deveria ser o desejo do cristão maduro. A tarefa de Jesus não era tornar as pessoas alienadas com a terra ou apenas conduzir pessoas ao céu. O chamado de Cristo era para trazer o reino dos céus, o reino de Deus à terra. Observe. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12,28. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 10:9. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16, verso 19. Jesus diz para se arrependerem, porque o reino dos céus havia chegado na terra e trazido consigo libertação e cura. Ele estabeleceu esse reino não externamente, mas dentro do coração das pessoas. Concedeu as chaves dos reinos dos céus, não para as influenciar os céus, e sim a terra. É interessante perceber que João Batista prega a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, verso 2. O mesmo João dizia que ele batizava com água, mas viria alguém mais poderoso que ele, Cristo, que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele chama ao arrependimento porque Cristo estava chegando. Cristo é o reino dos céus. É Jesus quem salva, por isso o arrependimento. É Cristo quem liberta, cura e veio morar dentro de nós. É no nome de Jesus que temos autoridade para ligar e desligar coisas na terra. É Cristo quem liberaria o Espírito Santo, o poder do céu para influenciar a terra. O pensamento de Deus não é abandonar a terra, e sim melhorar a terra. Os servos estão aqui para fazer da terra um lugar melhor para se viver. O céu já é perfeito. Ninguém consegue melhorar o céu. A oração de Jesus não é uma lenda. Se ele orou e nos encorajou a orar da mesma forma, é porque é possível. É evidente que a terra nunca será um lugar perfeito, mas é responsabilidade dos servos crer, orar e agir para que a vontade do céu seja manifestada na terra. A enfermidade não foi completamente arrancada da terra, porém, por onde Cristo passava, as pessoas que entravam em contato com ele eram curadas. Havia cativeiros e prisões, mas por onde o reino dos céus chamado Cristo passava, os cativos eram libertos. A vida de Jesus demonstrava na terra o padrão celestial. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, nossa vida também deve ser uma amostra do céu na terra. No céu não existem abandonados, por isso nossa família não pode ser jogada de lado. No céu não há fome, portanto deveríamos alimentar os famintos. Quem pensa apenas no céu enfatiza bastante a figura do peregrino. Diz que estamos aqui nessa terra de passagem, que essa não é a nossa pátria, que não devemos, contudo, nos apegar às coisas deste lugar. Tudo isso é verdade, contudo a Bíblia não encerra a nossa inserção na terra com a figura do peregrino. A Escritura diz também que nós somos embaixadores de Cristo, estamos de passagem, mas estamos em missão oficial. Nossa pátria não é aqui. Fomos enviados para cá como representantes do reino ao qual pertencemos. Ao ser criado, Adão, formado do pó da terra, porém recebeu o sopro de vida do céu, a intenção de Deus é que Adão, através de sua obediência, fosse um representante dos interesses do céu na terra. Quando Adão pecou, Deus disse a ele: maldita é a terra por causa de ti. Gênesis 3,17. Ou seja, a desobediência de Adão influenciou de forma negativa a terra. O contrário dessa frase também é verdadeiro. Se ele tivesse permanecido fiel ao Senhor, a terra seria abençoada através dele. Todas as alianças de Deus com os homens depois dessa desobediência
foram não só para restaurar o relacionamento do homem com Deus, mas também para restaurar o canal da bênção de Deus na terra. Quando fez a aliança com Abraão, Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Quando o melhor representante do céu veio à terra, ele assumiu a forma de servo. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. Ele perguntava às pessoas: o que você quer que eu te faça? Como embaixadores da nova aliança, precisamos fazer o mesmo, precisamos servir a terra, estabelecendo o reino de Deus nela. Contudo, o relacionamento entre o céu e a terra não é uma via de mão única. O que fazemos na terra ecoa nos céus. Nosso julgamento celestial será baseado no que fizemos na terra. A voz de nossas ações na terra ecoa nos céus. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como ofertas memorial diante de Deus. Atos 10, verso 4, NVI. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Apocalipse 8, 4. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses 4, 18. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, verso 7. Oração, generosidade, salvação dos perdidos são coisas feitas na terra que têm registro no céu. A estrada de mão dupla está construída. O céu serve à terra para que a terra alegre o céu. Na verdade, o que nós separamos, Deus uniu. Em Cristo, Deus congregou os céus e a terra. Efésios 1, 10. De fato, tudo para Deus pode ser celestial. Podemos fazer as coisas que consideramos mais terrenas serem celestiais. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Nós gostamos de compartimentalizar as coisas durante a semana. Cuidamos das coisas que consideramos da terra, nosso emprego, nossa finança, família, lazer. Depois vamos para o ministério, para o céu, servir ao Senhor. Vamos para os cultos e deixamos a terra de lado, de fora. Saímos para cuidar da nossa vida e deixamos o céu de fora. Contudo, para Deus, tudo pode ser uma forma de cultuá-lo. Tudo que Deus criou carrega suas impressões digitais. Ele não fez nada ruim, tudo era bom, bom para ele e bom para o homem. Adão poderia comer de todas as árvores do jardim, com exceção de uma. Isso nos mostra que não apenas devemos representar o céu na terra, mas também aproveitar a terra. Deus criou a sombra, a comida, o descanso, a esposa e consigo a família. Aproveitar essas coisas é muito espiritual. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Isaías 1:19. O convite de Deus é comermos, usufruirmos da terra que Ele criou. O que Deus não deseja é que no afã de desfrutar a terra, burlemos os princípios dele. Quando alguém nos convida a abrirmos mão de um princípio divino para desfrutarmos a terra, ele está fazendo o trabalho da serpente que quer nos tirar do jardim, o lugar onde podemos desfrutar o que Deus fez para nós. Deus se alegra com a nossa casa própria, o nosso carro, o nosso bem-estar. Deus só não gosta quando isso está acima da nossa obediência a Ele. Quando uma promoção me faz dormir com a mulher do meu chefe. Quando um carro me faz parar de servir a Deus. Quando o dinheiro é mais importante que minha fé, aí sim não agrada a Deus. Você consegue ver Deus chateado com Adão por comer dos frutos das outras árvores? Consegue vê-lo triste com Adão descansando no dia que ele fez para isso? Consegue ver um pai triste quando o filho usa um presente que ele deu? Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Salmo 35, 27. O que entristece a Deus é a avareza. A falta de generosidade entristece o Senhor, porque ele impede que a bênção que ele nos deu chegue a seus outros filhos. Ou seja, ele fica feliz quando mais pessoas prosperam. O sonho de Deus para José não era só para abençoar a ele, mas para salvar de fome os povos da época. Quando Deus nos abençoa, Ele pensa em mais gente, peregrinos e embaixadores, Josué e Josés, céu e terra.
O que parece contraditório precisa ser equilibrado para que sejamos um testemunho vivo de um Deus que está no céu, mas não se importou de nascer na terra. Agir na terra com a motivação no céu para que o que fazemos na terra ecoe no céu. Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão, seremos maduros e teremos um currículo irrepreensível.